Atenção para as manchetes do programa de hoje. No programa de hoje vamos discutir externalidades. O problema da mobilidade urbana segue sendo um desafio para as cidades. O pedágio de acesso à ilha e a sua relação com o tema da externalidade. Começa agora mais um programa nas Entrelinhas, um programa do Departamento de Administração Pública da ISAG, UDESC, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. E em que endereço os nossos ouvintes podem fazer contato conosco? Nós temos um e-mail, Enio, nasentrelinhas.exag@gmail.com. Bom, estamos na Semana do Meio Ambiente e está acontecendo a Rio Mais 20, temáticas importantes para a humanidade. Não, olha, Rio Mais 20, eu diria que ela está sendo bombardeada por entusiasmos e por severas críticas. O Mike Davis, que é um autor do Planeta Favela, ele deu uma entrevista sendo extremamente cético e para alguns lúcidos em relação a Rio Mais 20, que ela está sendo um foco de muitas contradições em relação às suas propostas. E no programa de hoje, esta temática nós vamos inclusive discutir aqui com a professora Deisiane Delfino. Ela é geógrafa, professora de gestão de espaços urbanos, e o tema dela é mobilidade urbana. Exatamente. Esse também foi um dos temas da Rio Mais 20, é uma das questões que está sendo discutida. A grande crítica a Rio é que o texto final está muito aberto, né, Enio? E quando tem um texto de uma Conferência das Nações Unidas muito aberto, isso é sintomático da falta de acordos. Então, e no Momento Tricô de hoje também a temática tem a ver. Tem a questão a ver. Da externalidade. Quem vai participar do programa é o aluno aqui da nossa universidade, o João Vitor Bernardes. Perfeito, é isso mesmo. Então a gente está em sintonia. Vamos começar com a professora Deise. Deise, agora em janeiro desse ano foi aprovada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que em tese, né, é um instrumento de promoção do desenvolvimento urbano. Qual é o objetivo da lei, qual é o papel dos municípios e do Estado a partir dessa promulgação? Quer dizer, fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom dia, ouvintes, bom dia, professor Enio, professora Samantha, agradeço o convite por estar aqui e eu queria dizer que em 2001 foi aprovado o Estatuto da Cidade e em 10 anos o Brasil pouco progrediu em relação à elaboração dos planos diretores e de 2010, 2011 para cá foram aprovadas novas políticas, né, novas leis que visam colaborar com o desenvolvimento urbano no país e a Política Nacional de Mobilidade Urbana é uma dessas leis que foi aprovada em janeiro de 2012 e o principal objetivo dela é proporcionar uma maior integração entre os diferentes modos de transporte existentes na cidade e promover também a melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e de cargas no território municipal. Para isso, a lei também atribui algumas competências para a União, para o Estado, para os municípios, mas principalmente ela tenta priorizar a questão do transporte coletivo para resolver os problemas de mobilidade urbana. Você que é da área jurídica, Samantha, a lei é uma coisa, a ação política é outra, então às vezes as coisas não são exatamente em sintonia essas duas partes. Sim, principalmente quando o poder público não respeita essas novas diretrizes, né, Enio? Então, a lei, na verdade, ela impõe um novo acordo social. E aí cabe ao gestor público, ao administrador público, fazer com que esse acordo seja respeitado, que a sua política seja coerente. Esse é um grande desafio, me parece. Né, professora? Né, quando a Deise fala um pouco dessa nova implementação nas cidades, nesses novas perspectivas, esse problema da mobilidade, ele ganha destaque em Florianópolis, ele é uma das questões mais reiteradas e mais redundantes, eu diria, né? Sim, Florianópolis, ela tem, esse tema tem sido amplamente discutido nos últimos anos, principalmente depois de 2010. Florianópolis cresceu rapidamente, né, teve um aumento populacional significativo. A questão da mobilidade é mais agravada ainda quando a gente traz, por exemplo, números da frota de veículos que circulam em Florianópolis. Em 2002, essa frota era de um pouco mais de 158 mil veículos. Em 2010, essa frota passou a contar com mais de 265 mil veículos rodando, ou seja, em 8 anos teve um aumento de 67% na frota de veículos que estão rodando no município de Florianópolis. Isso falando só de veículos, né? Então, é um problema que tem implicado muito no dia a dia das pessoas, né? E aí, por isso, tem despontado tantas discussões em cima da questão da mobilidade urbana.
E dentro desse, Florianópolis ele tá efetivamente com projetos em relação a isso? Quando se fala naquela dobradinha de transporte público com eficiência, ciclovia, isso é uma solução viável? Quer dizer, o que acontece que isso se torna tão emperrado? Bom, nós temos algumas limitações físicas, né, geográficas, nós somos uma ilha, né, então temos também o fato de estar sediando aqui a capital do estado, tem vários equipamentos públicos, existe esse movimento pendular diário dos municípios da área conurbada, né, São José, Palhoça, Biguaçu, que causa o agravamento, porque a gente não pode trabalhar só o município de Florianópolis, a gente tem que trabalhar com a região metropolitana, e essa é uma questão que a Política Nacional de Mobilidade Urbana também traz, que é trabalhar a mobilidade em nível regional, metropolitano, né? Então, o governo do estado e o próprio município têm trazido algumas alternativas, algumas sugestões de projetos que podem ser implementados. Por exemplo, a construção da quarta ponte, e com isso também, consequentemente, a cobrança de um pedágio nesse novo acesso à ilha, né? Entre outras alternativas. Mas a gente tem visto pouca eficiência em relação à integração com outros modais, então simplesmente se constrói uma nova ponte, o que permite um maior número de veículos acessando a ilha. E não o contrário, a gente tem que pensar em outros modais, por exemplo, no transporte coletivo ou marítimo, que também é bastante discutido aqui, para poder solucionar esse problema de mobilidade metropolitana. Sim, a ponte vai lidar com sintomas só, né? Sim, e na verdade ela vai proporcionar que mais veículos acessem a ilha. E aí tem a questão do pedágio, né, que a gente pode trazer, até depois vai ser trabalhado como a questão da externalidade. Cobrar pedágio na quarta ponte. Eu fico refletindo o quanto isso pode contribuir para se utilizar esse novo acesso ou até mesmo para que se continue utilizando os acessos já existentes. Porque se for cobrar pedágio somente na quarta ponte, a população que já não tem a cultura de trabalhar com pagamento de pedágios, de impostos, né, na questão relacionada à mobilidade, vai dar preferência para continuar utilizando as outras pontes, né? Então, não só a construção da ponte não ajuda a resolver o problema da mobilidade urbana, como o próprio pedágio pode ser um fator que vai inviabilizar a utilização desse novo acesso, né? Enquanto eu fico torcendo para que realmente nosso transporte público seja melhorado, que o transporte marítimo seja implantado, eu também fico torcendo muito que as bicicletas comecem a fluir mais naturalmente. E aí uma pergunta final que eu queria te fazer em função do nosso tempo limite que a gente tem aqui no programa é o seguinte: domingo passado houve as convenções partidárias e os candidatos a prefeito estão começando a aparecer. Essas propostas, elas também vão ser encaminhadas para os candidatos a prefeito, a vereador, que vão ser eleitos em outubro próximo? Esses projetos, né, alguns são de iniciativa do governo do estado, outros são de iniciativa municipal e ainda tem as propostas populares, né, que a gente vê principalmente nas discussões do plano diretor, as comunidades solicitando alternativas mais eficientes. Então, essas propostas elas devem aparecer e ser incorporadas nos planos de governo, sim. Agora, quanto à implementação depois, durante a gestão, é que fica a grande questão, né? Bom, nós conversamos agora com a professora Deisiane Delfino, falando um pouco do problema da mobilidade urbana. Uma das coisas que ela ressaltou foi a questão da quarta ponte. Eu queria já aproveitar a presença do nosso acadêmico de administração pública, né, o João, para pensar esse tema das externalidades. João, a quarta ponte, ela tem alguma ligação com essa discussão? O que são as externalidades? Explica um pouco isso para nós e explica também essa questão da ponte, se ela entra dentro desse contexto ou não. Antes do João falar, ele também é formado em História. Historiador tem uma característica, isso é muito importante também. Bom dia, Samantha, Enio, Deise, ouvintes da Rádio Desk. Bem, assim, sobre a externalidade, né, essa cobrança do pedágio ele vai gerar mesmo uma externalidade, porque nós temos a teoria e a prática, né? O uso dessa via de acesso à ilha, né, ele está visivelmente saturado, né? O congestionamento ele vai tornando esse bem de recurso comum, né, de uso comum, um potencial gerador de custos externos, né? Aí o governo ele precisa fazer o quê? Medidas, né, para regulamentar esse uso. Aí se o pedágio é uma das melhores escolhas, isso aí vai ter que ser pensado, né? Pois algumas medidas precisam ser tomadas, né?
para organizar esse acesso. Aí o acesso à ilha de forma ordenada e com menor custo social e com a menor externalidade negativa possível, isso tem uma interferência direta na vida das pessoas, né? Aí nós temos que ver qual que é outras alternativas que podem ser exploradas, né, para esse acesso à ilha. João, e você poderia nos indicar em que outras alternativas poderiam surtir externalidades positivas no caso da ilha? Em primeiro lugar, é difícil conceituar exatamente o que são externalidades? Ou isso é simples? Externalidade seria o que um governo, uma pessoa, o que você vai fazer que vai afetar outras pessoas, né? Como uma empresa, se uma empresa for montada uma empresa do lado da sua casa, né, que possa poluir, que possa gerar um barulho, que possa gerar uma externalidade negativa para você, né? Isso é uma externalidade. Nós temos aqui o transporte em Florianópolis, nós temos uma externalidade negativa, que nós não se locomovemos mais, né? Aí um meio assim que eu acho melhor assim era melhorar o nosso transporte coletivo, né? Nós teríamos que investir no transporte marítimo, né? Que é investir assim numa solução, uma ideia nova, né? Investir no sistema de rodízio, talvez, como tem em São Paulo, né? Forçar um pouco o pessoal a não sair de carro, pegar o transporte coletivo, né? E a travessia a pé, assim, pela ponte e a própria ciclovia, né? Fazer mais ciclovias na cidade, né? O interessante é que aqui as alternativas que são extremamente autônomas, né, professor Enio, como bicicleta, andar a pé, parece que tem uma cultura pejorativa ainda. Tá? A gente tem que lidar um pouco para pensar alternativas de mobilidade urbana com algo cultural mesmo, né? E enquanto nós estivermos aumentando a nossa frota de veículos, como a Deisiane falou há pouquinho, a coisa é complicada, não é fácil fazer esses encaminhamentos. E todos eles implicam em custos, mas o poder público tem a responsabilidade, essa necessidade de fazer alguma coisa, de tentar influenciar para que esse processo ande, não é isso, João? Sim, o poder público ele tem que agir rápido, né? Para satisfazer o que o cidadão precisa, né? Eu colocaria aqui como o uso coletivo do transporte e vias exclusivas para o ônibus. Se nós pegássemos uma via da Beira-Mar, uma via das pontes, né? Norte da ilha, sul da ilha, só para o transporte coletivo, que não pegasse fila, o ônibus, quem pega ônibus não pega fila. Empurrava o carro um pouco para o lado, talvez as pessoas pensassem, mas eu não vou sair de carro, eu vou no transporte coletivo, né? Melhorasse e fizesse vias exclusivas, né? E é importante lembrar também que é uma política nacional do governo federal o incentivo ao uso do carro individual a partir do momento que ele baixa o IPI, né? Baixa o IPI. Então, é uma política federal. Então, o crescimento da classe média está muito relacionado também com a aquisição do seu carro, né? Então, como que a gente pode influenciar e os nossos novos governantes podem estar influenciando nessa mudança de cultura? Eu posso ter o meu carro, mas no dia a dia eu poderia priorizar circular na cidade com o transporte coletivo. Automaticamente o governo ele tem que investir na melhoria desse transporte e gera um ciclo, né? Você melhora o transporte, eu utilizo mais, né? Dá mais benefícios para a sociedade de uma forma geral. O que a gente observa é que toda ação sempre vai ter uma consequência objetiva, né? Tem uma política do governo que é aumentar o consumo, a política econômica dele é essa, de consumo, baixo o IPI, cria uma série de outros problemas que o próprio poder público vai ter que gastar mais. Então parece que a curto prazo eu resolvo, a médio prazo eu crio muitos problemas. Então o administrador público ele está meio confuso, eu diria, ou de má fé, como um ex-professor meu comentou uma certa vez. Há uma dependência, inclusive, da receita que está fortemente ligada à indústria automobilística. Esse é um problema do governo. Mas eu acredito, Deisiane, uma última pergunta que eu queria fazer para ti. Essa geração nova, você como professora da universidade, essa geração nova já vai ter um outro pensamento, uma outra consciência, ou isso não é possível antever ainda? Eu acredito, e é a minha grande esperança, né? Não só na área da mobilidade urbana, mas na própria área ambiental, de sustentabilidade, a gente vê que a nossa geração ela vem do período pós-industrial, da era do consumo, da era da tecnologia. Agora a gente está no momento de repensar o nível de consumo. Então eu acredito muito que as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, o próprio pessoal
que está saindo da universidade agora tenha condições de ajudar a pensar novas alternativas e ter essa quebra de paradigma novamente, né? Então, estamos no período de olhar para trás, ver os nossos erros e mudar as nossas atitudes daqui para frente. Até porque quem está sofrendo com as externalidades das nossas escolhas somos nós, né, e as gerações futuras. Então, quer dizer, nenhuma ação é uma ação idônea, sem responsabilidade, sem consequências. Esse foi o nosso tema de hoje, não é mesmo, professora Eni? Externalidades, mobilidade urbana. E aí a gente agradece a presença da professora Deisiane e do aluno João. Muito obrigado, e semana que vem a gente estará de volta com o nosso programa Nas Entrelinhas. Nas Entrelinhas, é isso aí. Até a semana que vem. Um abraço.